Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que está por trás de quase tudo que fazemos online, mas que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças: a criptografia. A ideia aqui é bem simples, que no final qualquer pessoa consiga entender o que é isso, como funciona e por que no fundo é tão importante para a nossa segurança. Já parou para pensar nisso? Como é que nossas informações ficam seguras na internet? A gente digita uma senha, faz uma compra, manda uma mensagem e por trás de tudo isso tem uma espécie de guardião invisível protegendo esses dados. E o nome desse guardião? Criptografia. É ela que está no centro de tudo. Sabe, a ideia por trás de tudo isso é, na verdade, bem simples. É quase uma coisa de criança. Pensa naquela brincadeira de passar bilhete na sala de aula. Se a gente quer mandar uma mensagem para um colega do outro lado, mas não quer que ninguém no meio do caminho entenda, o que a gente faz? Combina um código secreto, né? A gente embaralha a mensagem e aí mesmo que alguém pegue o bilhete, só vai ver um monte de rabisco sem sentido. Só quem tem a chave, o segredo, consegue entender. A criptografia digital, no fim das contas, funciona com base nesse mesmo princípio. Então vamos dar um passo atrás. De onde veio essa ideia, essa arte da mensagem secreta? E como é que ela evoluiu para se tornar essa peça fundamental da nossa vida digital de hoje? Olha que interessante, a própria palavra já entrega o jogo. Criptografia vem do grego para escrita oculta. E é isso mesmo. O processo todo é pegar uma informação que a gente consegue ler, o que se chama de texto simples, e usando um bocado de matemática, transformar num código que ninguém entende, o texto cifrado. Sem a tal da chave correta, esse código não serve para nada. E olha, essa necessidade de esconder mensagens não é de hoje não, é coisa de milênios. Lá no Egito Antigo já tinha, depois o famoso Júlio César usava as cifras dele para proteger as estratégias de guerra, e claro, quem não ouviu falar da máquina Enigma na Segunda Guerra Mundial? A história da criptografia é basicamente isso, uma corrida sem fim entre quem cria os códigos e quem tenta quebrá-los. A diferença é que hoje, essa corrida acontece numa velocidade absurda. Ok, mas como é que a gente tranca e destranca essas mensagens no mundo digital? A resposta está numa palavrinha mágica: chaves. E aqui a gente tem basicamente dois jeitos principais de fazer isso. O primeiro jeito é o que a gente chama de criptografia simétrica. A analogia perfeita é a chave de casa. É uma chave só, certo? A mesma chave que tranca a porta é a que abre. Aqui é igual. Quem manda e quem recebe a mensagem usam a mesmíssima chave secreta para trancar e para abrir. É um método bem rápido, bem eficiente. O segundo jeito é a criptografia assimétrica. E aqui a analogia é outra, mas também é ótima. Uma caixa de correio. Pensa bem, a fenda para colocar a carta é pública. Qualquer um pode chegar lá e depositar uma carta. Mas, para abrir a caixa e ler o que está dentro, só o dono, que tem a chave privada. No mundo digital é a mesma lógica. Existe uma chave pública, que todo mundo pode usar para trancar a mensagem, mas só a chave privada correspondente consegue abrir. Tá, então, qual delas é a melhor? A resposta é: depende do objetivo. A simétrica, com uma chave só, é bem mais rápida. Ótima para quando tem muito dado para criptografar. O problema dela é como combinar essa chave única de um jeito seguro. Já a simétrica, com duas chaves, é mais lenta, só que ela resolve esse problema da troca de chaves. Por isso ela é perfeita para outras coisas, tipo assinaturas digitais, ou, e olha que legal, para trocar de forma segura a chave que vai ser usada depois na criptografia simétrica. Na prática, muitas vezes as duas trabalham juntas, uma ajudando a outra. Mas olha só, criptografia não é só sobre esconder as coisas. É também sobre garantir que uma informação é verdadeira, que ela não foi mexida no meio do caminho. E para fazer isso, existe outra ferramenta fantástica. Essa ferramenta se chama hash. A melhor forma de pensar num hash é como se fosse a impressão digital de um arquivo. E é impressionante porque não importa o tamanho do arquivo, pode ser um filme inteiro ou uma única letra, a função hash vai gerar um código único, sempre do mesmo tamanho que a identidade daquele arquivo. É uma identidade digital exclusiva mesmo. O processo é bem direto. O documento original entra numa espécie de moedor matemático. E do outro lado sai esse código, essa impressão digital. E o mais importante de tudo, é um caminho sem volta. Uma vez que se tem a impressão digital, é praticamente impossível fazer o caminho inverso e descobrir qual era o documento original. E aqui está a mágica do negócio. Como a gente vê aqui na citação, se alguém mudar uma vírgula, uma única letrinha no documento original, a impressão digital que vai ser gerada é completamente diferente. Isso dá pra gente uma certeza absurda de que aquele dado não foi alterado, que ele está intacto.
Ok, tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas a verdade é que essa tecnologia toda está rodando por baixo dos panos em quase tudo que a gente faz na internet. É um trabalho silencioso, mas que nos protege o tempo todo. Pensa aí, nas mensagens de WhatsApp, com aquela proteção de ponta a conta, nos dados do cartão de crédito quando se faz uma compra online, até as senhas que a gente cria, elas não são guardadas como texto puro. O que fica salvo é o hash da senha para que ninguém consiga descobrir qual é. E claro, tecnologias que estão super em alta, como o blockchain das moedas digitais, são totalmente baseadas em hashes para garantir que as transações sejam seguras e não possam ser alteradas. Essa frase do WhatsApp é um exemplo perfeito. Quando eles falam que nem mesmo eles podem ler as mensagens, não é marketing. É por causa da criptografia de ponta a ponta. Isso significa que as chaves para decifrar as conversas só existem nos celulares de quem está na conversa, mas ninguém tem acesso. Só que, como em tudo que é tecnologia, essa corrida não para. A proteção que a gente tem hoje pode não ser o bastante para o futuro. A criptografia precisa evoluir o tempo todo para encarar os novos desafios que aparecem. E essa é a grande questão, não é? Nossos segredos digitais estão seguros para sempre? A segurança que a gente tem hoje se baseia em problemas de matemática que são super difíceis para os computadores que a gente conhece. Mas e se? E se aparecesse um tipo totalmente novo de computador? Pois é, esse é o desafio que a computação quântica traz. A teoria é que um computador quântico, quando for poderoso o suficiente, vai conseguir resolver esses problemas matemáticos super difíceis em horas, não em milhares de anos. E isso poderia quebrar boa parte da criptografia que protege a internet hoje. É uma ameaça bem séria para toda a nossa estrutura de segurança. É exatamente por isso que um monte de gente super inteligente no mundo todo já está correndo atrás da solução. A chamada criptografia pós-quântica. A ideia é criar novos tipos de criptografia baseados em problemas matemáticos diferentes que sejam difíceis de quebrar tanto para um computador normal quanto para um computador quântico. É a garantia de que nossos dados vão continuar seguros lá na frente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Essa busca pela privacidade digital é uma batalha que não acaba. É uma corrida constante entre quem cria códigos mais e mais fortes e quem busca novas maneiras de quebrá-los. Fica bem claro que a nossa segurança no futuro vai depender sempre dessa capacidade de estar um passo à frente.